Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos a mais uma dica. Um pouquinho de gramática, um pouquinho de vocabulário, um pouquinho de pronúncia. Né? Uma frase que é assim, muito comum, tá? Em filmes, tá? Seria interessante agora, né, fazer uma análise, mas assim, não do ponto do ponto de vista gramatical, né? Mas vamos começar a observar esta frase, assim como ela é trabalhada em filmes, né? Em diálogos de filmes, não é? A frase é essa daqui, ó. How long have you been doing this? How long have you been doing this? Não é? Bom, devagar agora, para que possamos pegar bem a pronúncia, não é? How long have you been doing this? Não é? Bom, primeiramente nós temos que pensar assim, ó. É uma frase que está sendo utilizada, o presente perfeito contínuo, não é? Present Perfect Continuous, não é? Então, só que nós estamos trabalhando o verbo to do, né? O verbo do, não é? Que significa fazer, tá? Então, é um verbo de ação, tá? Então, esta frase, ela trabalha a ideia de um estado de movimento contínuo. Então, é uma coisa bem interessante, porque vamos imaginar assim, ó, alguém, né, faz algo. Vamos colocar assim, uma atividade, tá? Vamos pensar para que possamos entender. Vamos falar de uma atividade, digamos, rotineira. Vamos pensar assim, tudo bem? Aí a pessoa chega até você e pergunta: Ei, how long have you been doing this? Entendeu? Então, supostamente, nós vamos interpretar da seguinte forma, né? Há quanto tempo você faz isso? Aí você questiona: Puxa, Márcio, mas não seria correto falar assim? Há quanto tempo você está fazendo isso? Porque na verdade a pergunta é uma, digamos assim, trata-se de uma especulação, tá? Então, não exatamente falando do estado de movimento contínuo, e sim do período em que ela, quanto tempo ela se encontra, né? Ou seja, quanto tempo essa atividade existe, há quanto tempo ela pratica isso, há quanto tempo ela faz isso. Portanto, a questão, né, do inglês hoje é assim, você precisa conhecer o tópico gramatical, mas saber como interpretá-lo dentro de cada situação onde esse ponto gramatical é aplicado. Portanto, assistindo aí, não é? Matando um pouquinho da saudade, né? Vendo uma cena daquele seriado famoso, né? Dos anos 90, né? Beverly Hills 90210, né? Que todo mundo conhece como Barrados no Baile, né? Que infelizmente, recentemente, né? Uma das estrelas daquele seriado faleceu, né? Que é a atriz Shane Doherty, né? Que infelizmente faleceu de câncer, né? Eu estava assistindo uma cena entre o ator, né, que fazia o irmão dela, né, o Brandon Walsh, né, que é esqueci o nome do ator, mas bom, enfim, não é o caso agora né, de estar falando do, acabei de lembrar o Jason Presley, né, o Jason Presley lá, né, perdão, tá. Bom, o seriado é de 1990, né? Então nós estamos 34 anos após. Mas veja bem, uma cena que ele estava conversando, ele estava fazendo é, academia, né? E aí uma, sei lá, uma pessoa da academia, uma garota lá, pediu ajuda para ele e ele, né, fez a seguinte pergunta, né? How long have you been doing this? Quer dizer, é uma pessoa que praticava malhação e a pergunta foi direcionada a essa questão, não é? Há quanto tempo você, né, pratica, né, academia, né, pratica malhação, põe assim, há quanto tempo você faz isso? Então, a questão do presente perfeito contínuo, ela sofre uma questão assim, a variação na questão da interpretação vai depender de situação e vai depender do verbo que está sendo ali utilizado. Portanto, não tem como, não existe uma fórmula exata para trabalhar o presente perfeito contínuo. Portanto, essa situação agora que eu estou analisando, né? How long have you been doing this?
não exatamente, nós estamos falando ali de um estado de movimento contínuo da qual a pessoa se encontra, e sim do tempo em que a atividade que ela pratica existe, tá? Por essa questão que nós temos que ter essa visão diferente do ponto de vista gramatical, porque não adianta nada você conhecer gramática e não conseguir interpretar isso dentro de um contexto. Então, o estudo gramatical, ele fica assim meio, vamos dizer assim, ele não teria valor, não teria o porquê você estudá-lo, porque estudar ponto gramatical para traduzir não seria interessante, tá? O ponto gramatical ele apenas direciona aí você com a prática, com a escrita, lógico, né, que eu sempre recomendo a prática da escrita, para que você possa aprender a pensar em inglês. Aí sim, aí teria vantagem, né, o estudo gramatical, mas simplesmente estudar gramática para traduzir, aí eu já falo aqui diretamente no canal, isso é uma grande perda de tempo. Portanto, nesse caso, nessa avaliação aqui, né, que eu estou fazendo em relação a esse pequeno diálogo, né, do o ator Jason Presley lá no seriado Barrados no Baile, ele estava simplesmente questionando há quanto tempo a moça fazia academia, tá? E não há quanto tempo ela estava ali praticando o exercício, tá? Então depende tudo de situação para situação. Então nesse caso, esta frase aqui analisada hoje, How long have you been doing this? Né? Analisando significa há quanto tempo você faz isso, né? E não exatamente há quanto tempo tem você estado a fazer isso. Não é bem isso que a frase quis dizer com essa análise, referindo-se ali ao diálogo do seriado Barrados no Baile. Portanto, uma dica legal, realmente eu espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conlo Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.